Bem-vindos a esta sessão de Pilates, em que iremos preparar o seu corpo, mais especificamente as suas costas, no segmento um pouco mais baixo, lombar. Se você é aquela pessoa que sente dor ou gostaria de evitar e prevenir dores lombares, ou se já travou a lombar alguma vez, este treino é para você. Iniciaremos em uma posição de 4 apoios. Tenha certeza de que ombros e joelhos estejam alinhados. Afaste o seu braço esquerdo mais à frente e costure o seu braço direito por baixo do seu braço esquerdo. Olhe em direção ao seu teto. Por baixo do seu braço, torça a sua coluna com toda a amplitude que você tiver, sem dor. A única sensação que você irá sentir aqui é desta torção muscular, deste alongamento muscular e desta mobilização da sua coluna. Vamos fazer mais algumas repetições e mudaremos de lado. Encoste bem o seu ombro direito na sua superfície. E agora vamos para o lado esquerdo, girando para o direito. E vamos, 2, costurou e retornou. E 3, 4. E vamos, 5. Continue. Estamos chegando nas últimas repetições. Isto vai soltar um pouquinho a sua musculatura. E agora, vamos mudar a movimentação. Iniciamos a próxima com a barriga para baixo. Coloque suas mãos posicionadas abaixo de seus ombros. Estenda sua coluna, olhando para frente e retorne. Neste movimento, os seus braços irão ajudar, pois é uma mobilização para a sua coluna e não propriamente fazer força com o segmento. Então, utilize neste momento os braços para te auxiliar. E mantenha assim. Caso seja este um movimento que te incomode mais do que te ajude, então você pode pulá-lo ou pode fazer em uma amplitude menor ou apenas utilizar o tríceps, os seus cotovelos aí para se movimentar e aquecê-los. E vamos às últimas. E para a próxima movimentação, vamos deslizar inicialmente as mãos na nossa superfície, olhando para frente, ao passo que esticamos os braços para frente, mantenha o peito elevado da sua superfície. E vamos 4, olhei para o chão, para baixo e para frente. Vamos na sua contagem, vamos de 8 a 10 repetições. Pode deslizar bem as mãos mesmo, que na próxima iremos levantar os braços da nossa superfície. Mantenha os pés bem firmes no chão. Jogo os meus quadris em direção aos calcanhares. Apoie de novo. Estendo a coluna, volto para os meus calcanhares. Ajusto um pouquinho se necessário. Retorno para o chão. Vamos fazer como um movimento de onda na nossa coluna. Sempre trabalhando em extensão. Muitas vezes a nossa coluna trava quando abaixamos para
pegar alguma coisa no chão, carregar algo pesado. Então, é o momento em que a flexão de tronco nos machuca. Então, fazendo estas movimentações em extensão, muitas dessas vezes irá nos ajudar. E vamos de 8 a 10 novamente, o que for mais tolerável para você. Olhou para frente, jogou o quadril lá atrás, olhou para a sua superfície. E vamos às últimas repetições deste movimento. E agora ajustou o corpo de barriga para baixo novamente. E agora eu removo os braços, como mencionado anteriormente. Continuo com o peitoral elevado do chão e vamos 3 cotoveladas para trás, estico, volto. E 4. E 5, força na lombar, glúteo. E 6, vai queimar um pouquinho atrás. E 7. E vamos 8. E mais 2 repetições. Ok, descanse, jogue seus quadris de um lado ao outro, deixe ele soltar. Respire fundo, recupere o fôlego. E vamos nos preparar para a próxima movimentação. Jogo os meus braços para trás ao longo do meu corpo. Palmas viradas para cima, elevo os meus braços. Palmas para baixo, volto a testa no chão. Palmas para cima, volto as mãos para baixo, elevo, volto a testa para a minha superfície. E elevo novamente. E 3, faço o mesmo ciclo. Não deixe as pernas levantarem. E 4. Força para elevar um pouquinho o tronco da sua superfície. E 5. E vamos 6. E 7. Fechando 8 repetições, descansa um pouquinho a testa sobre os seus braços ou o dorso das suas mãos. Respire fundo, recupere um pouquinho o seu fôlego. E agora mexeremos a parte inferior. Eleve a sua perna esquerda reta, tirando as coxas de apoio. E vamos 2. E vamos 3, o trabalho glúteo aí tem que ser muito eficiente. A lombar acaba exercendo um papel estabilizador e também importante. Vamos transicionar o movimento a partir deste. Na nossa 8ª. E a última repetição, fechando 10. E parem. Levo a minha perna lá para o alto quanto eu conseguir. E agora eu dobro, levando o calcanhar em direção ao meu bumbum. E 2. Sustenta no glúteo. 3. Eleva calcanhar no glúteo. 4. E 5. Estabiliza o abdômen sem prender a respiração. E 6. 7. 8. E 3. E 4. Só o joelho agora. E 5. Mantém elevando a perna. E 6. E 7.
8. Ok, descansou. Recupere um pouquinho e faremos a mesma coisa para o outro lado. Eleve, dobre o joelho levando o calcanhar no glúteo e retorne. Eleve, calcanhar no glúteo e retorne. Vamos 8 repetições e ao final faremos mais 8 apenas sustentando a perna e dobrando o joelho. E a última repetição e relaxou. Força para se empurrar e dar uma breve relaxada na posição da criança. Puxe o seu fôlego. Ajuste bem o seu corpo e na sua superfície, estenda sua perna esquerda e o braço direito. Este será o nosso movimento em 4 apoios. E agora eleve os membros contralateralmente. E vamos a 5 e 6. Trabalhe a cabeça também, olhe para frente assim que estender os membros. E fechando 10. E agora eu faço um quadrado com a minha perna. E 2, como se eu estivesse com um pincel na ponta do pé. E 3, e estiver desenhando um quadrado. 4. 5, trabalho de estabilizadores. 6. E descansou o joelho esquerdo. E vamos para o lado direito, o mesmo ciclo. Eleva os membros contralateralmente e retorno. E 2. E 3. Estabiliza no abdômen. E 4. E vamos 5. E 6. E 7. Vamos 8. E desenho o quadrado. 1. E 2. Vamos 6 quadrados na sua contagem. Estabilize e não deixe a lombar ficar se movendo muito. Ela tem que ser estabilizada neste momento. Certo, muito bom. E agora elevaremos os membros retos contralaterais. E 3, reto, dá um toquinho no chão. E 5, 6, 7, 8. Invertamos o lado. 8 repetições igualmente. Tenha certeza de que o seu punho esquerdo esteja alinhado com o seu ombro esquerdo, assim como o joelho e quadril direito. Estabilize a lombar, abdômen ativo. Descanse levemente na posição da criança novamente. Pode subir um pouco o quadril do calcanhar, se for mais confortável. Agora avançaremos para frente um pouco, guarde o quadril para frente e volte, como uma variação do gato-vaca. Circule um pouquinho, movimente mais algumas vezes nesta posição.
e vamos mudar a dinâmica. Deixo meu joelho apoiado e o outro com o pé apoiado à frente. Coloco minha mão contra a lateral como alavanca para torcer o meu tronco para o lado e para trás. Gire como se fosse uma roleta. Sinta a sua coluna mobilizar. Alguns de vocês pode ser que escute aquele pop, aquele estalinho que às vezes a coluna faz, ou alguma articulação com um certo alívio. Vamos poucas repetições. Trocamos o lado. E 1, vamos desacelerando. E 2. 3, use bem esta alavanca. E 4. E 5. E 6. E descansou. Este foi o nosso treino. A nossa lombar agradece, o abdômen agradece. Muito obrigada por estarem aqui para mais um fluxo com o seu corpo, caminhando comigo nessa jornada linda rumo à sua saúde. Se precisar de aulas online e ao vivo, as informações estão abaixo.